Bom dia para todos nós. Um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui para mais uma atividade, para mais uma oportunidade de nós conversarmos sobre doutrina espírita. Hoje, especificamente, sobre o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura, ele é um texto escrito por Kardec que está contido no capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec, observando o comportamento que os espíritos apresentavam nas várias manifestações mediúnicas, vendo alguns em estado de sofrimento, outros em estado de felicidade, alguns passando por alguns dramas muito graves e outros já experimentando uma felicidade que as palavras não são capazes de definir, começou a observar como se existisse uma lei no mundo espiritual que definisse o comportamento dos espíritos e a sorte de todos nós do lado de lá da vida. Então Kardec, imaginando como se existisse essa lei escrita, teve a ideia de criar um corpo de artigos que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. Ou seja, se existisse uma lei no mundo espiritual para reger o que acontece com os espíritos após a morte, seria alguma coisa mais ou menos assim. E ele vai abrindo os artigos, parágrafos, artigo 1º, artigo 2º, e vai abrindo as considerações e os naturais desdobramentos de cada um desses pontos. Ele termina o texto tem 33 parágrafos, 33 artigos. É uma lei razoavelmente grande. E se nós tomarmos essa lei e nos debruçarmos sobre ela para tentar entender do que essa lei trata, o que esse conjunto de verdades espirituais oferece para todos nós, nós poderíamos agrupar esses 33 artigos que a lei possui em 10 aspectos diferentes que essa lei possui. Então, se a gente pudesse abrir esse Código Penal, nós poderíamos tirar os pontos relevantes que esse código possui. Juntando, agrupando o que pode parecer semelhante, a gente consegue tirar 10 pontos diferentes desse Código Penal da Vida Futura, atravessando vários parágrafos, vários artigos, mas reunindo aqueles que, de certa maneira, possuem uma certa correlação. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento, a primeira dimensão que a gente encontra de discussão dentro desse texto é, inclusive, o trecho mais significativo, é por onde começa esse código moral. É o que tem mais artigos, né? Tem 5 artigos nesse primeiro. Ele vai falar, nesse primeiro ponto, a respeito de uma coisa que a gente poderia chamar como sendo a imperfeição e a infelicidade. Quem for médium consegue ver. A imperfeição e a infelicidade, em que ele vai dizer o seguinte: o que é que faz os espíritos sofrerem no mundo espiritual? O que é? É a imperfeição. Não é a religião. Ah, fulano é da religião A. Se fulano é da religião A, ele vai ficar melhor do que o outro que é da religião B. Não é isso que a doutrina espírita nos diz.
O Espiritismo nos oferece a informação de que nós, no mundo espiritual, seremos mais ou menos felizes fundamentalmente pelas imperfeições morais que a gente tenha. As imperfeições morais. E isso tem a ver com o quê? Com a conduta que a criatura tem. E não depende de religião, não depende de idade, não depende de cor de pele, não depende de ser homem ou ser mulher, não depende de nada disso. Vai depender fundamentalmente da nossa capacidade de sermos bons ou não. E por que isso é assim? É porque é da lei de Deus. Lembra que na questão 621 do Livro dos Espíritos está dito que a lei de Deus está na consciência? Então, quando nós fazemos o mal, quando nós fazemos alguma coisa que é errada, a nossa consciência nos cobra, porque dentro de nós existe um código de lei que foi aquele que Deus colocou em nós quando fomos criados. Quando a gente está encarnado, quando estamos na Terra, a gente encontra 1000 desculpas para fazer o mal. Nós dizemos: eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Tem outros que dizem: eu até nem deveria fazer isso, mas ela merece que eu faça. Então a gente se esconde atrás de uma série de raciocínios que não são verdadeiros para justificar a situação em que a gente se encontra, fazendo com que a gente ache maravilhoso aquilo que estamos realizando. O livro Ação e Reação, no seu capítulo 4, uma obra de André Luiz, conta a história de uma mulher que se apaixona por um rapaz e, ao se apaixonar por ele, ela engravida, tem uma filha. E aí ela abandona, ela tinha uma vida na noite, ela sai dessa vida na noite para cuidar da menina. Ela vai cuidando da menina, mas a filha começa a crescer, começa a se desenvolver e o marido depois não está mais com ela. Então ela fica sozinha para tomar conta dessa menina. E mora na casa a mãe e a filha. A filha cresce, arranja um namorado, namora com ele, o namoro avança, vai para o casamento, eles não têm aonde morar, vão morar onde? Com a mãe. Então fica morando na casa a mãe, a filha e o marido da filha, o genro. Depois de um tempo que o casal está morando na casa, a filha diz para a mãe o seguinte: mamãe, a senhora tira a nossa liberdade morando aqui dentro, porque eu e meu marido, nós queremos ter a nossa vida e a senhora transitando aqui em casa está atrapalhando a nossa felicidade. Eu acho que a senhora deveria procurar um lugar para onde ir, porque a gente precisa de espaço. Eu e meu marido precisamos viver em paz aqui e a senhora está atrapalhando a nossa felicidade. E a mãe diz assim: mas minha filha, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho essa casa que seu pai deixou. Eu não tenho mais nada. Para onde que eu vou? Mamãe, a senhora tem muitas amigas. Uma amiga sua por aí, de repente, lhe recebe em casa. Mas minha filha, essa casa é minha. Mas a senhora não precisa mais, porque a senhora já está velha. Quem precisa sou eu, que estou nova, vou ter meus filhos, minha vida. E quando é um dia de inverno, a filha diz para a mãe: hoje é dia da senhora ir embora. Arrume sua mala que a senhora vai sair. A mãe arruma a mala e quando a filha abre a porta está um frio miserável lá fora. E a mãe vira para trás e diz: minha filha, você quer que eu vá hoje? Hoje está muito frio.
Me deixe pelo menos ficar num período que está tão frio, para eu ir numa hora do dia mais quente. Vá, mamãe. E a filha abre a porta e diz: a senhora pode ir, a senhora vai procurar um local onde a senhora possa morar. A mãe então pega a mala e sai andando numa noite fria de névoa. E ela vai andando na névoa e a filha na porta assistindo. Naquela noite gelada, a mãe andando por dentro da neblina até a mãe sumir. A filha fecha a porta e foram felizes para sempre. Foram felizes. A mãe procurou uma amiga, a amiga ofereceu lugar para ela ficar. Ali ela viveu com essa amiga durante um tempo, desencarnou e vida que segue, e a moça ficou com a casa, ficou com o marido, viveu a vida tranquilamente nos dias e anos que se seguiram. Lindo, né? Aí a moça desencarna. Quando ela desencarna, ela nitidamente logo percebe que a vida continua. E ocorre um fenômeno muito interessante, que é um mecanismo natural da lei de causa e efeito. Quando a gente desencarna, que já tem um certo nível de maturidade, a gente desencarna e diz: meu Deus, estou do outro lado da vida, eu vou prestar conta do que eu fiz. E a gente começa a passar na mente as coisas que fez e as coisas que não fez, e inicia um mecanismo de responsabilização do indivíduo por aquilo que ele realizou. Não é ninguém que vem dizer: olha, você deve para fulano. A própria consciência inicia esse processo de autocobrança e a criatura cai num quadro de culpa, quadro de sofrimento, de autocobrança. E aí eu pergunto para vocês que sabem tudo: quando essa moça chega no mundo espiritual, que ela repassa a existência dela e ela vê a mãe naquela situação, que ela enxerga a mãe na memória dela, saindo de casa e tal, qual é a sensação física, eu disse física, que esse espírito desencarnado experimenta? Frio. Ela vê a mãe saindo e ela transfere para ela o frio que a mãe de repente sentiu. Então ela é tomada de um frio, e ela entra em sofrimento num local profundamente gelado. E cai num quadro de muito sofrimento no mundo espiritual. Quem vai resgatá-la? A mãe. A mesma mãe que ela abandonou vai buscá-la na escuridão e diz: vem, minha filha, deixa eu te levar para um local onde você possa recomeçar a sua história. E a mãe junta a filha e leva para as instâncias de socorro. O que a gente observa aqui? Que o sofrimento que a gente experimenta decorre do quê? Da imperfeição moral que a criatura possui. Quanto mais imperfeições uma pessoa tem, tanto maior o número de sofrimentos que ela terá. Se eu sou uma pessoa que tenho menos imperfeições, os meus níveis de cobrança, de acesso a uma percepção de que eu não deveria fazer o que faço, começa a mudar. E eu começo a perceber que eu tenho que ser diferente daquilo que eu era. Então, naturalmente, a gente começa a perceber que quanto mais imperfeito eu sou, maior será o padrão de sofrimento que eu tenho. Então eu poderia, sinteticamente, tomando o que está contido lá no livro O Céu e o Inferno, dizer que essa imperfeição moral, baseada nos artigos 1 até o artigo 5, se pegar do 1 ao 5 está escrito isso, e no último artigo Kardec volta a dizer a mesma coisa, que é o seguinte, vocês estão vendo? Pois é, está dito assim, ó: toda imperfeição
resulta em infelicidade. Então, se eu tenho uma imperfeição, pode se preparar que ela vai gerar sofrimento. Toda imperfeição resulta em infelicidade. Reparem bem que a doutrina espírita ela é bem precisa com relação a isso. O Buda, quando falava dessa questão das nossas imperfeições, ele dizia que as imperfeições geram sofrimento. E a doutrina espírita não diz que imperfeição gera sofrimento. A doutrina espírita diz que imperfeição gera infelicidade. Qual é a diferença entre infelicidade e sofrimento? É claro para todo mundo a diferença de sofrimento para infelicidade? Vou dar um exemplo. A mulher, quando vai dar à luz, ela sofre, mas ela não está infeliz. Deu para entender a diferença entre sofrimento e infelicidade? Paulo de Tarso sofreu pregando o Evangelho, mas não foi infeliz. Alcione, do livro Renúncia, sofreu barbaramente, não foi infeliz. A infelicidade é a dor da alma, é a dor que acontece nas nossas almas. Essa é a infelicidade. Enquanto que o sofrimento pode ser físico, posso chamar de sofrimento moral, e isso pode gerar alguma confusão. Então a doutrina espírita separa. Sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra, como diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, que nos diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ele não diz, e ele sofre, ele é infeliz quando dela se afasta. Então aqui está dito, toda imperfeição resulta em infelicidade. Depois comenta, lá no finalzinho da linha, tá vendo? Não, pela lei do progresso, se depuram e se tornam mais felizes. A alma traz consigo o seu céu e o seu inferno. Então, céu e inferno não são lugares do mundo espiritual aonde as criaturas se encontram. Diz assim, você é bom, vou te botar para lá. Você é mau, né? Então eu vou botar você para ali. Não é uma posição geográfica que Deus criou. Céu e inferno são estados da alma. Vai dentro de mim. Vai dentro de mim. Se eu sou uma alma cheia de muitas imperfeições, automaticamente eu sofro mais. Se eu tenho menos imperfeições, eu sofro menos, até experimento felicidade. Ok? Agora, não é um lugar físico que Deus tenha criado. Aqui eu vou botar todo mundo que é bom. Por isso que eles vão sofrer, porque eles vão estar aqui. Não, está dentro de mim, está dentro da minha cabeça o céu e o inferno. Eu posso levar uma pessoa sofredora para onde eu quiser, que o inferno vai dentro dela. E posso pegar um espírito luminoso que para onde ele for, ele leva dentro dele o céu que está no seu coração. Eu confundi vocês com o que eu disse? Está claro? Então agora eu vou desdizer o que eu disse. O céu e o inferno no mundo espiritual são um lugar específico. Existe um lugar onde ali é um local de sofrimento e existe um lugar onde é um local de felicidade. Por quê? Porque os espíritos se atraem. Então eu estou em sofrimento, eu me sinto atraído pelos que também têm sofrimento, e a gente se junta e cria um lugar onde todo mundo sofre. Mas não foi Deus que chegou e disse, vocês todos para ali. Sou eu que me vinculo a espíritos parecidos comigo, e a gente se agrega e gera um local onde existe sofrimento, porque o que está dentro de mim vai para fora de mim.
Mas não foi Deus que criou, mas a reunião de seres assemelhados é que fazem com que aquele lugar tenha aquela característica. Então, o céu e o inferno estão dentro dos indivíduos, mas os indivíduos que são semelhantes se juntam e criam externamente uma ambiência que reflete o padrão interior no qual eles se encontram. Confundi? Não. Então está dentro e está fora também. O umbral não foi Deus que chegou e disse: aqui vou fazer o umbral e vou botar esse pessoal aqui. Os espíritos naquele padrão de pensamento é que se reuniram. É como, por exemplo, você vê uma pessoa que gosta de beber aquela pinguinha. Por que ele não vai na panificadora, onde tem aquelas meninas todas de touquinha, de batom, toda arrumadinha, aquele ambiente bem iluminado, e diz para ela: bota uma pinga aí para mim? Por que ele vai procurar um bar feio, escuro, que o piso é todo irregular, tem aqueles bancos altos, que na parede não tem nada para vender, só teia de aranha e cachaça, e as pessoas bebem e cospem no chão? Por que é bom ficar ali? Porque eu me sinto entre os meus iguais. Então a gente acaba criando, pela nossa conduta, esse tipo de padrão que faz com que o sofrimento seja vinculado às imperfeições. Então a primeira dimensão que a gente colhe do Código Penal da vida futura é que o sofrimento dos espíritos decorre da imperfeição moral. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento ele terá, e que nós carregamos dentro de nós o nosso céu e o nosso inferno. Dimensão número 2. Segunda dimensão fala sobre o mal e sobre o progresso. Porque a gente podia dizer: pronto, meu filho desencarnou, era todo torto, vai ficar numa condição horrível no mundo espiritual, vai sofrer interminavelmente, vai viver de maneira dolorosa durante toda a eternidade. Meu pai era uma pessoa complicada. De repente, a gente se aflige, não é? Com relação ao mal que um determinado espírito apresenta, e tem a sensação de que aquele que nós amamos, que é nosso espírito, que a gente até tem uma certa afeição, mas a gente fica preocupado: meu Deus, ele está perdido, porque do jeito que ele era, não vai ter mais solução para o caso dele. Para este aspecto, o Código Penal da vida futura traz para nós 3 artigos que vão tratar sobre essa questão. Artigo 6, artigo 7 e artigo 8 do Código Penal vão falar sobre uma segunda coisa: o mal e o progresso, a possibilidade de que o indivíduo progrida no mundo espiritual. Os espíritos não só progridem na Terra, mas podem progredir também no mundo espiritual. Existe progresso no mundo espiritual, assim como existe progresso no mundo material. E aí, Kardec, nesses 3 artigos, 6, 7 e 8, diz o seguinte: o que é que origina o sofrimento lá no mundo espiritual? 2 coisas: o mal que se faz e o bem que se deixa de fazer. Eu não sou só responsabilizado pelo mal que eu objetivamente faço, mas o bem que eu deixo de fazer também é contado. Quando eu passo por uma oportunidade de fazer o bem e não aproveito, a minha consciência depois vai cobrar. Sabe quando a gente tem uma pessoa em casa que é idosa? Deixa se virar. Precisa não, pá. Ela vai se apoiando na parede, mas ela sobe. Ela não é doida? Vai conseguir. Quando a gente poderia ajudar e a gente não ajuda, e a pessoa vai se agarrando, deixa ela se virar, deixa ela se virar.
Então eu deixo de fazer o bem. Eu poderia fazer uma coisa, mas eu não faço de pirraça. Não é eu não fazer o bem que eu nem percebi que eu poderia ter feito. Porque se eu não percebi o bem que eu poderia ter feito, como que eu vou me cobrar se eu nem percebi? O mal que a gente faz, a gente percebe. E é o bem que se deixa de fazer intencionalmente. Eu sei que eu poderia, mas eu não vou fazer. Eu poderia, mas eu não vou fazer. É gosto meu, não vou fazer. Então, quando eu tomo uma decisão de fazer o mal deliberadamente, eu tenho as minhas condições de sofrimento. E quando eu, por algum motivo, deixo de fazer o bem que eu poderia fazer e que eu percebo que eu poderia fazer, isso também me gera sofrimento do mundo espiritual. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu tenho muito medo de doutrina espírita, porque lá diz assim: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então eu não quero conhecer, porque eu sei que eu vou ser cobrado. Então eu prefiro ficar... Meu Deus do céu! Nossa, agora ficou ruim mesmo. A letra tem como colocar amarelo? Porque o amarelo destaca no meio. Melhorou? Então, sofre-se pelo mal que se faz e pelo bem que se deixa de fazer. E tem muitas pessoas que dizem assim: eu não quero conhecer Espiritismo, porque lá a gente aprende que quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Eu mesmo, quando eu tinha a idade do Ângelo, eu ouvi uma palestra em que o orador dizia o seguinte: cuidado, isso é verdade, tá? Cuidado, que quanto mais se sabe, maior e mais duro é o pau de dar na cabeça. Então, a gente cria uma espécie de doutrina do medo, porque eu não quero nem conhecer, porque se eu conhecer, eu vou ser culpado, vou ser culpado, vou ser culpado. É verdade que quando a gente mais conhece, a nossa consciência nos cobra mais. Isso é fato, isso é verdade. Mas, gente, conhecer me dá tanta oportunidade de fazer o bem que é impressionante. Então, é verdade que a gente é mais cobrado, mas a gente é muito mais beneficiado em conhecer. O que é que você prefere, andar às escuras para achar o caminho de saída ou ter a luz para saber por onde você tem que trilhar? Então, a gente, quando conhece, evidentemente, acaba tendo a consequência do bem que a gente faz também, e a quantidade de amigos espirituais que a gente ganha nessas oportunidades. Então, o artigo 6 até o artigo 8 e mais o artigo 32, vocês veem que ele começa com este assunto e termina, ele volta no final para o assunto do começo. Ele diz que a gente sofre pelo mal que fez, mas também pelo bem que sabidamente não se fez. E toda a ação é considerada, ou seja, isso é lindo, porque as pessoas dizem assim: eu já estou no inferno mesmo, então agora perdido por um, perdido por mil. Então agora eu já sei que eu estou lascado, então não tem por que eu fazer mais o bem. Para a doutrina espírita, não. Se você fez alguma coisa equivocada, mas você agir no bem, você vai atenuando, você vai facilitando para você. Tudo que eu faço no bem é considerado para diminuir o meu sofrimento. Eu tinha 10 imperfeições e eu estou trabalhando para me ver livre de 3, eu só vou sofrer por 7. Já dá uma melhora, né? Então tudo que faz vai melhorando. E o texto também nos remete à compreensão de que qualquer ação no bem é sinalizada como sinal de progresso. Eu antes fazia e achava era bom, até gargalhava.
Eu sou assim mesmo, eu faço mesmo. Hoje eu já faço, mas eu me incomodo, eu me envergonho e eu estou querendo mudar. Já é um progresso. Ainda não abandonou a imperfeição, tudo bem, mas já é um progresso, porque eu já estou incomodado com a imperfeição moral que eu possuo. Então fala esse texto que na medida em que o espírito ele compreende que ele precisa se transformar, ele naturalmente vai experimentando redução do seu processo de sofrimento. Ou seja, o sofrimento no mundo espiritual, ele vai sendo dosado de acordo com a intensidade das nossas imperfeições. Característica número 3 que o texto possui. Além de dizer que toda imperfeição leva à infelicidade, ou seja, o que gera o sofrimento no mundo espiritual é a imperfeição humana e que é possível progredir, esse mesmo texto também vai nos falar sobre a necessidade de quitação. No seguinte sentido, uma vez que nós tenhamos cometido algo, o sofrimento só cessa quando quita. O sofrimento gerado por uma determinada imperfeição, ele só vai parar em nós quando a nossa consciência disser: agora sim, agora você se reabilitou diante daquilo que você fez. Quando nós percebemos que nossa vida experimentou uma mudança significativa, que a gente deixou de apresentar determinadas imperfeições que a gente possuía, nós vamos descobrir que sim, Deus está observando as nossas mudanças e vai nos permitir, pelas experiências que teremos, tanto no mundo espiritual como no mundo corporal, a possibilidade de nos recuperarmos diante daquilo que fizemos de equivocado. Jesus já falava isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque te digo que dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Então, quando a gente tem uma determinada falta, a gente vai precisar se transformar a ponto de se libertar integralmente de uma imperfeição que a gente possua. Enquanto tiver um pouquinho da imperfeição, a gente ainda experimenta um pouco de sofrimento por aquilo. E o que eu já tiver de perfeição me faz experimentar felicidade, alegria, satisfação, paz de espírito. A gente vai saindo da condição de sofrimento e progressivamente experimentando o processo de melhoria interior. Nessa questão da quitação, existem duas frases que estão colocadas dentro desse texto e que trazem reflexões interessantes para nós. A primeira delas nos diz o seguinte, artigos 9 e 10, artigo 27 e 28, e no artigo 31, esse conteúdo volta a ser apresentado. O que fala nesses artigos? Diz o seguinte: toda falta cometida deverá ser paga em alguma existência ou no mundo espiritual. Ou seja, eu posso me recuperar no mundo espiritual? Posso. Posso melhorar no mundo espiritual? Posso. O André Luiz não melhorou no mundo espiritual? Melhorou. O Camilo lá do livro Memórias de um Suicida não melhorou, Josi? Melhorou. Ele melhorou. Então, se a gente melhora no mundo espiritual, é sinal de que o espírito pode progredir do lado de lá. Não é verdade? A gente também sabe que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro e primitivo, não sabe também? Que nós somos, o mundo real e verdadeiro é o mundo espiritual, que esse mundo aqui é só uma transição enquanto a gente está por aqui, né? Então eu tenho uma pergunta para vocês. Bom, se é verdade que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, se é verdade
que a gente pode evoluir no mundo espiritual, por que a gente vem? Por que não fica logo lá numa vez? Por que a gente tem que encarnar, pelo amor de Deus? Porque se eu posso evoluir lá, eu posso evoluir lá, não posso? Lá não é o mundo primitivo e verdadeiro? Então por que vem? Muito bem, Vera. Quando eu estou no mundo espiritual, eu estou de cara para a imortalidade. Eu vejo o mundo espiritual, eu vejo a lei de causa e efeito, eu sei da reencarnação, eu sei de tudo, eu sei do que eu preciso para ser feliz. E aí eu digo para mim mesmo assim, não, eu perdoei fulano. Não, eu perdoei. Eu já nem tenho mais nenhuma mágoazinha dele, tá tudo resolvido. Igual a Rafaela ontem, né? Não, eu perdoei. Ele me deu aquele copo de veneno, mas eu tô tranquila agora. Nem sinto mais nada. A outra irmã também, não, já está perdoado. Mas será que perdoou mesmo? Será que a gente não está mascarando a verdade para nós mesmos? Como é que eu posso ter certeza de que eu de fato mudei? Só se eu fosse no fundo da alma para olhar o que se passa no íntimo do meu coração. E só tem uma estratégia para saber o que se passa no fundo da minha alma. Reencarnação. Por quê? Porque o esquecimento do passado é que vai fazer eu saber o que é que reside em mim. Aí tem umas pessoas que dizem assim, mas eu queria vir lembrando, né? Eu queria vir, eu não estou lembrando, eu queria vir lembrando tudo. Então é o seguinte, se é para vir lembrando tudo, não vem, fica logo lá. Porque o objetivo de vir é exatamente esquecer, para que você seja movido pelo que tem no fundo da sua alma, e não pelo que você pensa, mas pelo que de fato tem lá dentro. Quer saber se perdoou? Quero. Vem para cá, passa para lá de cá para saber. Vem para cá. Por isso que os espíritos têm medo da encarnação, porque do lado de lá eles estão lúcidos. Passou para cá e, meu Deus, e se eu errar? Então, porque eu não tenho certeza se eu realmente me transformei. Isso é muito importante para a gente entender o porquê da reencarnação. E aí a gente vai perceber que, no fundo, a encarnação vai revelar o que tem dentro de nós. Por isso que ela é curtinha. Porque se a gente fosse viver 50 mil anos, 100 mil anos, a gente ia ter uma memória de 100 mil anos. Aí era a mesma coisa que está do lado de lá. Então é um tempinho curtinho, rapidinho, 100 anozinhos, 100 aninhos, só pronto. Já foi. Vamos ver como é que foi? Foi tudo beleza? Não, não foi. Então vamos organizar e vamos mergulhar você de novo para ver se agora melhorou. E nesse mergulha e retorna, a gente vai fazendo a investigação do que reside na profundeza do ser. Por isso que a gente tem a reencarnação. A reencarnação é a prova real se o espírito mudou ou não. Se aqui ele der certo, é porque andou. Então diz, toda falta cometida será paga em uma existência, uma não é a próxima, ou no mundo espiritual. Tem que resolver, porque se eu não me resolver do ponto de vista espiritual, eu evidentemente precisarei de novas experiências até me resolver. E diz mais, as expiações são fruto das imperfeições que revelam a natureza da falta. Então, o tipo de provação que a gente passa revela a natureza da prova que eu tinha. Fulano nasceu muito pobre e ele é muito revoltado porque ele é pobre. Gente, quando ele pede carona, ele diz, não, me deixa na esquina que eu não quero que ninguém veja a casinha que eu moro. Me deixa lá na beira do bairro, deixa que eu entro. Não quero que ninguém... E tem vergonha. E o sonho dele de andar arrumado, aí ele pega a roupa dos primos, roupa dos amigos, para poder usar roupa que nem é dele, para poder parecer que ele é mais do que ele é.
É um sofrimento para aquela pobreza, é um sofrimento para ele. Então, o tipo de prova, de expiação, demonstra em que área foi que o indivíduo caiu. Se o outro é pobre, mas ele nem se incomoda de ser pobre, eu sou pobre mesmo, eu sou pobre. E tudo bem, a minha vida segue. Estou lutando para tentar viver uma vida melhor, estou tentando me melhorar, estou me esforçando para isso. Mas esse esforço que eu estou fazendo, ele vai ser naturalmente compensado na medida em que eu demonstrar que o sofrimento não me está causando dor, desespero, infelicidade. Então é um indicativo que eu não tenho karma nessa área. Mas se você tem uma determinada coisa e isso lhe incomoda demais, pode ir atrás que tem expiação. Então, se é uma expiação, a natureza da expiação mostra qual é a natureza da falta que o espírito cometeu. Ok? Eu também tenho aqui uma frase que eu tirei de dentro do Código Penal da Vida Futura. Eu quero que todo mundo durma depois dela. Não quero que ninguém fique à noite em claro, desesperado com o que vocês vão ler. Mas também tem uma informação no artigo 29 dessa lei, que é muito importante. Até botei uma letra maiorzinha para nós. Lá diz o seguinte: a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O que significa que ela seja infinita? Vai usar o tempo que for preciso para se recuperar. Vai usar. Mas eu estou vendo o que está fazendo, tá bom? Não pense que porque eu estou dando um longo tempo que eu vou fechar o meu olho para não ver certas coisas. Eu estou vendo, eu estou percebendo, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que você fez no verão passado, na primavera, no outono, no inverno, eu sei o que você fez. Eu não esqueci, mas eu vou dar a você o tempo que for preciso. Você terá o tempo que for necessário, ou seja, ela é infinita, ela nunca irá se cansar. Mas não é cega. Não é, vai quitar, tá? Vai quitar. Existem muitas pessoas que dizem assim: mas esse negócio aí de transição planetária é porque vai acabar a era da misericórdia. E aí Deus vai catar os espíritos que não se renovaram, botar tudo dentro de um saco e vai jogar no mundo espiritual com uma condição de sofrimento, gritando desesperado. Não é verdade. Migração planetária é um fenômeno que existe no mecanismo evolutivo dos orbes. Isso não é nenhuma exceção. Isso é assim porque é assim. Pode pegar livro A Gênese, capítulo 11, item 35 e 37. Vocês vão encontrar lá as questões das migrações, tanto individuais como as migrações coletivas. E aí você vai ver que as migrações, elas ocorrem porque é isso mesmo. Faz parte das condições de evolução os espíritos não acompanharem, em algumas situações, o ritmo evolutivo dos planetas em que eles estão. Questão 76 de O Livro dos Espíritos diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo, não diz que habita a Terra. Nós não somos da Terra, nós somos do universo. Aqui está conveniente, a hora que não for, vai para outro canto. Nós somos da Terra porque, neste momento, nos é interessante estar aqui. A hora que não for, vai para outro lugar e vida que segue. Na questão 76 diz isso. 100 questões para frente, na questão 176, os espíritos dizem a Kardec que
Os mundos são solidários entre si. O que é ser solidário entre si? Que um colabora com o outro. Passou de lá, passa para cá. Não, me dá aqui, eu cuido dele agora. Deixa que eu cuido dele. É igual numa escola. O aluno reprovou, a outra professora diz, não, deixa que ele fica comigo. Mas não é porque ele reprovou que a professora agora vai dar aula para ele com chicote, mordendo a criança todo dia, batendo com martelo na mão dela. Não funciona assim. Ele já está punido pelo fato de não acompanhar os colegas. Ele vai para a série, né? Agora não fala mais reprovar, fala ficar retido, né? Ele fica retido. Hoje nem fica mais retido, né? Não, Josi, tem um negócio aí de não querer ficar retido. Não tem mais essa. Mas tudo bem. Na minha época, na época do Danilo, ficava reprovado. Aí o aluno repetia a série com outros colegas. Mas tudo bem, ele ficava numa série e os conteúdos ele ia ver tudo de novo. E é assim que a vida é. Então, no mundo espiritual é uma coisa semelhante que acontece. Os espíritos não acompanharam, eles ficam numa condição de retenção num outro planeta. Eu não sei se é claro para todos esse processo de transição planetária. Vou contar aqui rapidinho, porque pode ser que tenha gente que não esteja ambientado com a ideia. Capítulo 18 do livro da Gênese, item 27, lá diz o seguinte: migrarão do planeta apenas um grupo, os maus não tocados pelo bem. Quem é mau, mas é mau, não tocado pelo bem, migra. Aí tem um segundo grupo, os maus tocados pelo bem. Esses somos nós. Porque nós não somos o mal não tocado pelo bem. O mal não tocado pelo bem é o pessoal que é mal mesmo, mal. Gosta de ser mal, faço, gosto, senti até prazer de fazer o mal. Conto para os outros, gargalho e ainda digo, faço de novo se me der a chance. Sente prazer em fazer o mal. Esse é o mal não tocado pelo bem, vírgula, ainda. Esses migram. Segundo grupo, maus tocados pelo bem. Mesmo item da Gênese, capítulo 18, item 27. Os tocados pelo bem não migram. Eles migram dentro do planeta, indo para culturas mais atrasadas. Então a gente vai deixar de estar num local mais tranquilo para encarnar e dar o testemunho em determinadas regiões mais difíceis do planeta. Isso é o que acontece com os maus tocados pelo bem. Até aí tudo bem? Item 29 do capítulo 18 da Gênese. Uma terceira situação. O cara desencarnou e eu tenho dúvida se ele vai, porque parece que ele tem jeito. Mas eu acho que ele fica. Mas eu acho que também não dá para ficar porque ele está muito imperfeito. Eu tenho dúvida. O que a gente faz com um aluno que chega no final do ano, a gente não tem certeza se o cara deve passar ou não deve passar, Josi? O que a gente faz? Leva ele para quê? Conselho de classe. Então também tem conselho de classe na transição planetária. O que ele está lá, eu não estou inventando, está no item 29 da Gênese. Eles pegam o espírito e dizem assim: não temos certeza se esse cara tem que ir ou tem que ficar. Temos dúvida, então vamos fazer o seguinte: bota ele no cantinho do pensamento, para ele ficar observando a movimentação da Terra para ver se ele desperta para isso. Então ele permanece no mundo espiritual assistindo todo o processo da transição para ver se ele se define. Aí o cara de repente passa um tempo lá e diz: eu entendi, eu compreendi que eu não posso ser, eu decidi mudar. Aí pronto, então não migra ele, fica. Ele passa um tempo em observação no mundo espiritual e pode ser que ele se decida, mas pode ser que não. Pode ser que ele fique e ninguém consegue saber se o cara dá para migrar ou não.
Quando a gente não tem certeza se o espírito vai realmente aproveitar a migração ou não, o que os espíritos fazem? Eles mantêm essa entidade sem migrar e esperam a transição acabar. Quando a transição acaba, aí diz, agora pega o cara e encarna no mundo renovado, para ver se ele se adapta no novo mundo. E estar num mundo onde não tem confusão, não tem briga, a sociedade é ordeira. Aí ele encarna e diz, eu gostei disso aqui, eu vou ficar. E os espíritos, está vendo como valeu a pena esperar por ele? Ele realmente poderia ter ficado. E aí ele espera, encarna depois da Terra renovada, se adapta na nova realidade e se insere nela. Situação número 2. Espera, renova a Terra, encarna o cara e ele encarna e diz, mas eu não gosto desse negócio aqui não. É muito quieta essa sociedade de vocês. Eu quero quebrar, eu quero aprontar, eu quero causar. E aí os espíritos, está vendo? Não dá para ele aqui. Aí ele migra. Chama-se migração tardia. Ele vai migrar depois da transição completa. Ou seja, além de conselho de classe, também tem repescagem na transição planetária. Tá? Tem todas essas coisas. Então, resultado, quando a gente vê que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega, é porque existe sim na lei de causa e efeito o tempo que for preciso. Migra de novo, mas não, migrou, mas não tem problema, mas vai se resolver. Ele não vai fugir do processo de desenvolvimento espiritual ao qual todos nós estamos sujeitos. Item número 4 do Código Penal. Próximo item. Diz o Código Penal que a aplicação da lei tem agravantes, mas tem atenuantes, ou seja, nem todo mundo que fez a mesma coisa terá a mesma consequência, assim como a mesma consequência não origina da mesma falta. Confundi? Eu pego 10 espíritos que assassinaram alguém. A maneira como a lei de causa e efeito vai trabalhar com cada um deles é diferente. Um pode nascer para ser pai daquele que assassinou, tirei a vida, vou dar. Outro pode nascer para ser médico, tirou vida, vai agora dar vida. O outro renasce para ser advogado, tomara que dê certo. O outro renasce para ser um juiz, o outro um policial. O outro vai trabalhar como no necrotério. O outro pode nascer órfão. O outro pode nascer com uma deficiência física na mão em função do assassinato. Existem várias situações que aguardam cada um de nós, porque as aplicações da lei não são idênticas para todos e elas possuem atenuantes e agravantes a depender de como o espírito se posiciona diante da vida. Então nós temos, por exemplo, no artigo 11 e no artigo 12, a seguinte informação: a expiação que a criatura vai passar varia com a gravidade da causa. Quanto mais grave a causa, mais dolorosa será a expiação. Só que, mesmo sendo dolorosa, essa expiação ela tem atenuantes e ela tem agravantes. E uma mesma causa pode gerar efeitos diferentes. E um mesmo efeito pode ter causas diferentes. Fulano nasceu e é órfão, matou a mãe. Não significa dizer, tem inúmeras situações para que você renasça numa determinada expiação. Então, não existe tabela no mundo espiritual. Fulano matou o pai, vai renascer. Não existe isso. Cada espírito terá uma consequência particular de acordo com a falta que ele tenha cometido.
Este é o nosso quarto ponto. Vamos para frente. Quinto ponto. Nosso quinto ponto. A duração da pena. Isso também é tratado no Código Penal da vida futura. Quanto dura a pena do espírito? 5 anos ou 10? Aqui, se matar, é 12. Indo até 20, dependendo das qualificadoras. Cadê a Alice? A Alice está aqui? A Alice não está. Então, artigo 121 do Código Penal, matar alguém é pronto. Artigo 121, matar alguém. Pena de 12 a 30 anos de cadeia, a depender das qualificadoras. E aí vai botando as qualificadoras, vai subindo o tempo de pena. Dá 12. E no mundo espiritual, quanto dá? Artigo 13 até o artigo 15, mais o artigo 19, tratam da mesma questão. A duração da pena depende do espírito, cessando a pena quando o mal não existe mais. Quando o mal não existe mais, a pena cessa. Fazendo o raciocínio ao contrário, enquanto existir o mal, a pena permanece. Então a pena não é eterna, mas ela vai durar enquanto durar a imperfeição. E não é que Deus diga assim, esse aqui ainda não se melhorou, vou dar mais 10 anos para ele. Não funciona assim. É a própria consciência que lida com a sua condição de progresso e que dita para o espírito se ele já está livre do sofrimento. E uma coisa curiosíssima, os inferiores creem que as suas penas são eternas. Por isso que os espíritos, meu Deus, eu não aguento, porque a minha pena é eterna. Eles não conseguem enxergar o fim do seu sofrimento. Os espíritos inferiores não conseguem ver que o sofrimento vai terminar. Eles se acreditam numa pena eterna. Por isso que muitas vezes se comunicam dizendo que sofrem eternamente. E lá no artigo 19 vai dizer que ela pode durar séculos. Já pensou você passar séculos num quadro de sofrimento por aquilo que você fez? Mas isso decorre do quê? Do espírito não se movimentar na direção do seu progresso. Se nós nos movimentarmos na direção do progresso, automaticamente a nossa vida se transforma. Sexto ponto, sexta face, sexta dimensão que a gente encontra no Código Penal da vida futura. Aqui uma coisa importantíssima, todo mundo conhece, artigo 16. Todo mundo sabe que as fases para a regeneração são o arrependimento, a expiação e a reparação. Eu falei arrependimento, não falei remorso. Remorso não é fase de recuperação. Arrependimento. Remorso é lamentar o mal feito, mas se aparecer outra oportunidade eu faço de novo. Isso é remorso. Arrependimento é dizer, eu não faço mais. Mesmo que a condição apareça, eu não repito. Aí esse arrependeu. O que tem remorso, ele só lamenta, mas se a chance aparecer, ele repete. Então, arrepende é a primeira fase. Expiar, que é experimentar a chance de poder fazer o certo. E por fim, reparar, porque eu posso expiar e não reparar. Você fez muita coisa, pois então você vai renascer irmão dele, para poder se entender. Eu renasço irmão, mas eu mato ele de novo. Aí eu renasço de novo, ou seja, expia, mas não repara. Reparar, como está dito aí, é fazer o bem a quem se fez o mal. Porque não é assim, eu roubei os outros, então agora eu vou nascer na minha família e meus irmãos vão ter dinheiro e eu não vou ter. E aí eu ainda vou ter que ajudar os meus irmãos que têm e eu não tendo.
Aí eu renasço, todo mundo rico, eu pobre, mas eu não vou ajudar, todo mundo é rico. Eu que sou pobre vou arrumar. Eles que se viram, tem dinheiro, não tem. E aí eu espiei, mas não reparei. Então reparar é quando a gente refaz o caminho. Eu posso me arrepender, espiar e nunca reparar. Só quando repara que liberta. Então, as fases da regeneração são essas três. E no artigo 30 diz que elas são o remédio, que essas três fases são o remédio para a alma em processo de sofrimento. Próxima fase, próxima dimensão de tudo isso. Onde o espírito experimenta a reparação de suas faltas? Onde ele expia? Qual é o local onde isso vai acontecer? Artigo 18. O artigo 18 diz que os espíritos que estão em expiação não podem ir para mundos superiores. Eles precisam ficar em mundos inferiores, aonde eles vão expiar. É por isso que a gente vê um monte de confusão no nosso planeta, porque nós somos uma faixa evolutiva que tem que viver aqui junto com confusão, briga, tumulto, materialismo, ódio, assassinatos, violência, uma série de práticas completamente equivocadas. Me dá ali, Danilo. Lá na ponta. Ah, tá aqui? Eu estou esse tempo todo esperando. Então, os espíritos espiam só nos mundos inferiores e aqui em cima passou, já vocês devem ter visto, que eles espiam em alguma existência ou no mundo espiritual, tá? Em termos de mundo, só mundo inferior, mas eles espiam também no mundo espiritual. Penúltima dimensão do Código Penal da vida futura: proteção espiritual. O que conta o texto sobre proteção espiritual. Porque a gente pode dizer, nossa, mas a gente fica lá largado nesse negócio. E o texto diz, artigo 20, Deus jamais abandona aqueles que estão em débito com a lei. Deus não os abandona e os mentores velam, mas deve ter impulso da própria vontade. Eles vão ajudar, mas o espírito que quer se transformar precisa mostrar que ele está interessado no seu progresso. Senão a gente vai fazer pelos outros o que eles deveriam fazer. Todo mundo aqui assistiu Nosso Lar 2? Assistiram, né? Vocês viram aquela cena final? Que o Aniceto fica 80 anos naquele coreto, esperando por uma palavra, até o rapaz que está lá embaixo dizer, perdão, perdão. Aí, agora está pronto. Aí ele desce para buscar o rapaz. É preciso que exista da parte do espírito o impulso da própria vontade. O mentor vai ajudar, mas o espírito tem que se mexer. Ele não pode fazer pelo outro. Ele vai estar à disposição, mas você tem que mostrar. Pega na minha mão, pelo amor de Deus, me tira daqui. E enquanto o espírito persistir no mal, embora tendo assistência espiritual, continuará o sofrimento. Dúvida: como pode os espíritos serem felizes se tem tanto espírito em sofrimento? Como é que pode, né? Tem tanta gente que sofre, como é que o espírito pode ser feliz sabendo que tem gente que está sofrendo? Não é uma boa pergunta? Se é uma boa pergunta, não escapou de Kardec. Pergunta 976 de O Livro dos Espíritos. O espetáculo do sofrimento dos maus não tisna a felicidade dos bons? Como podem haver espíritos felizes com essa imensidão de sofrimentos no mundo espiritual? A pergunta está lá. Resposta: 3 itens. Primeiro, eles estão na condição de sofrimento pelo seu livre-arbítrio, ou seja, foram eles que se deslocaram para essa direção.
decorreu da vontade deles em errar. Segundo, eles sairão dessa condição quando assim quiserem. Eles sairão desta condição quando assim quiserem. E terceiro, os bons espíritos já estão fazendo tudo que podem por ele. Então, se você caiu pela sua vontade, vai sair quando quiser. Eu já estou fazendo tudo que eu posso, está tudo bem. Por que eu vou ficar desesperado se eu sei que esse sofrimento tem término, terá término quando você quiser, você caiu porque você quis e eu já estou fazendo tudo que eu posso por você. Isso não tisna, portanto, a felicidade dos bons. Penúltimo item para a gente ir para o intervalo. Nono, as penas são pessoalíssimas. Se eu fiz uma coisa errada, quem vai pagar? Eu. A responsabilidade, artigo 21, a responsabilidade é pessoal e ninguém sofre por falta alheia. O que é lógico, não é? Se alguém cometer um equívoco, vai ser responsabilizado ele. Pergunta 583 de O Livro dos Espíritos. Se os pais fizerem tudo pelos filhos, educando-os, e os filhos deliberadamente entrarem pelo caminho do mal, os pais respondem pela falta dos filhos? Não. Se eles tiverem cumprido sua missão como pais. E se os pais não tiverem cumprido a sua missão, eles assumem responsabilidade pelas faltas dos filhos? Sim. Então, a responsabilidade é pessoal e ninguém sofre pela falta de outra pessoa. É como se eu quisesse punir alguém porque o meu marido, meu pai, meu irmão fez uma coisa e a lei vai querer me atingir. Ah, seu marido fez isso, então agora eu vou punir você também. Não pode. A punição não vai além da pessoa do réu. E o último, para terminar a nossa conversa, diz sobre os aspectos das penas. E aqui tem 2 pontos nesse aspecto das penas. Sobre as penas, primeiro vamos ver as chamadas penas imediatas. O que é? Logo os espíritos experimentam quando chegam no mundo espiritual. Então, artigo 22 até o artigo 25 vai falar sobre isso. Das penas imediatas. Elas são imediatas, mas elas podem durar bastante tempo. Elas só começam logo. Quais são elas? Primeiro, lentidão para se desenlaçar do corpo. Fica preso no corpo, tal. Essa é uma das consequências. Segundo, me desprendi do corpo, mas estou perturbado. Não sei se estou vivo, não sei se estou morto, o que está acontecendo, socorro. Isso pode durar anos, tá? Isso pode durar anos. Primeiro, a dificuldade de deixar o corpo. Segundo, mesmo deixado o corpo, perturbação, não sei se estou vivo, se estou morto. Terceira consequência imediata, crer-se vivo. Crer-se vivo. Não percebe que está morto. Se você pega lá o Memórias de um Suicida, capítulo 1 e 2, é exatamente isso. Lentidão no desenlace, perturbação espiritual e ele se acredita vivo. Não entendo, eu estou vivo porque eu vou na minha casa, meu ouvido sangra. E a quarta, não consegue ver o término do sofrimento. Camilo também não via o término do seu sofrimento. E o mais impressionante, há um artigo específico para tratar disso, em que ele diz que a pena imediata mais dolorosa para o espírito é a presença da vítima. A pessoa a quem você prejudicou está diante de você. Às vezes ele vem para ajudar, como no caso daquela mãe que eu estava contando. Mas às vezes a entidade vem para nos perturbar. Então a presença da vítima acaba sendo um instrumento de profunda perturbação dentro desse processo. E por último, as penas imediatas, aquelas que o espírito vai experimentar não logo após a desencarnação, mas o que pode acontecer lá no mundo espiritual? Bom, ele será punido exatamente na sua imperfeição.
O orgulhoso vai se sentir inferior, humilhado, preterido, vai ver pessoas melhores do que ele. Esse é o sofrimento dele. O hipócrita vai ser descoberto, não vai poder esconder as suas imperfeições. O sátiro aqui está no sentido de, Kardec colocou, pessoas que são licenciosas, promíscuas, que vivem da luxúria, da promiscuidade, dos desequilíbrios no campo do sexo. O sátiro se desesperará sem conseguir saciar os seus desejos. O avaro, que tem aquela ganância pelas coisas, em ver o seu tesouro sendo esbanjado. Nem está sendo esbanjado, mas para ele está. Só de usarem já é esbanjar. E o egoísta, que sempre preocupou-se só consigo mesmo, vai se sentir preterido, desprestigiado, desamparado. Kardec faz o texto começando pelo orgulho e terminando pelo egoísmo, para mostrar uma sequência de imperfeições morais para nós e como que a dinâmica dessas imperfeições promovem nas nossas vidas um elenco de dores absolutamente desnecessárias. Então, os 33 artigos podem ser resumidos em a imperfeição e a infelicidade, o mal e o progresso, a necessidade da quitação, os atenuantes e agravantes, o tempo de duração da pena, as 3 fases da reparação, os locais aonde o espírito expia, a proteção espiritual destinada para isso, o sinal das penas serem pessoalíssimas e, por fim, o tipo de pena que nós enfrentaremos no mundo espiritual.